Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém? Sou o pastor Gelson da Igreja Templo de Louvor. Vamos mais uma vez aqui trazer uma meditação, sobre o livro de Juízes, E também falando sobre Gideão. Aprender algumas coisas aqui com Gideão, amém? Nós vamos fazer uma leitura aqui em Juízes, capítulo 8, versículo 22, mas vamos fazer uma oração? Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, quero te agradecer por esta oportunidade. Muito obrigado, Senhor. Fala conosco, fala com os teus filhos e cada um seja ricamente abençoado, Pai, na tua graça e na unção do teu Espírito Santo, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, querido? Glória a Deus. Deus é tremendo, né? Vamos então meditar ali, Juízes, capítulo 8, e o versículo de número 22 e 23. Então os homens de Israel disseram a Gideão: domina sobre nós, tanto tu como teu filho e o filho de teu filho, porquanto nos livraste da mão dos medianita. Porém Gideão lhes disse: sobre vós eu não dominarei, nem tampouco o meu filho sobre vós dominará, que o Senhor sobre vós dominará, que o Senhor seja o vosso rei. Amém, querido? Amado, nesses intercâmbios de ministração, nós abordamos algum tópico que, como eu disse, nós vamos aprender com Gideão. E uma das coisas interessantes que nós podemos ver aqui sobre Gideão é que o que acontece, me chama a atenção aqui. O primeiro fator foi, não adianta correr. Gideão tentou correr. Quando Gideão estava malhando trigo ali para fugir dos midianitas, o anjo o chamou e ele tentou correr. Não adianta correr da responsabilidade que Deus põe em nossas mãos. Deus, ele vai nos pegar e vai realizar a obra por meio de nós. No tempo de Deus, ele vai fazer milagre. Segundo fator, as emoções de Gideão foram altas e baixas. Porque quando Deus nos chama e quando assumimos a responsabilidade do chamado, existem alguns conflitos que nós estaremos enfrentando com familiares, parentes, amigos, algumas decisões. E alguns serão favoráveis, outros não serão favoráveis mediante as decisões que tomar. Mas nós temos que escolher qual é mais importante, obedecer ante a Deus ou aos homens, tá bom? E o terceiro fator, menor dos gigantes, Ou seria, Gideão ele se comparou como o menor entre toda a sua família, o mais pequeno, o mais frágil. Eu abordei que possivelmente Gideão tinha algum conflito ali com a sua família, Ele se distanciava da sua família. Mas o que me chama a atenção é que por mais que ele se achava o menor entre a sua família, o mais desprezado, quando Deus o chamou, ele se tornou um gigante. Seria o menor do gigante. Por mais que você se sinta pequeno, Deus fará você uma pessoa grande na presença dele. Embora que muitos podem até desprezar, mas ninguém vai fazer o que você faz, porque Deus lhe chamou. E uma das coisas interessantes, o próximo tópico é: não por força e nem por poder, diz o Senhor, mas pelo meu Espírito. Porque Gideão teria que entender que o mover do Espírito Santo não estava mediante a força do homem. Tudo que Deus for fazer por meio de nós, é Deus que vai agir. Nós somos apenas instrumento nas mãos de Deus. Você é um instrumento, nós somos instrumento. Então nós temos que nos colocar na presença de Deus. E ele vai agir de maneira sobrenatural, não é pela força, mas pelo poder do Espírito Santo. Então, onde você for, onde você colocar os teus pés, Deus vai agir para a glória do nome dele. Entende? Temos que entender que a operação do Espírito Santo quem faz é Deus. Tá bom? E nós abordamos outro tópico, Gideão, no Vale da Prova. O Vale da Prova é algo terrível, mas algo que nós precisamos passar pelo Vale da Prova. Gideão passou, porém, você vai perceber que no Vale da Prova, muitos daqueles que estavam seguindo Gideão abandonaram. De 32 mil apenas ficou 10 mil, E desses 10 mil, Deus peneirou e depois ficou somente 300 soldados. Então, no Vale da Prova, nem todos que te seguem, nem todos que dizem ser teus amigos estarão com você. Somente aqueles que Deus selecionar. Amém, querido? E uma das coisas interessantes, o próximo tópico, que seria, porque para o Senhor tanto
faz ganhar a guerra com multidões de soldado ou com mínimo de soldado. Então Gideão teve que aprender isso aí, que não era questão da quantidade de soldados. Deus ganha a guerra tanto com muito ou com pouco, mas com Gideão Deus resolveu agir no mínimo, entende? Então às vezes nós esperamos que Deus haja conosco com forma extraordinária, com grandes guerreiros da fé, grandes guerreiros da oração. Não, querido, Deus vai pegar os improváveis para estar ao teu lado e para que esta obra venha a ser realizada. E quando nós pegamos para ler aqui no capítulo 8, versículo 2 de Juízes, fala assim: então os homens de Israel disseram a Gideão: domina sobre nós, tanto tu como teu filho, e o teu filho e teu filho, porquanto nos livraste das mãos dos medianitas. Porém Gideão lhe disse: sobre vós eu não vou dominar, nem tampouco meus filhos dominarão sobre vós. O Senhor sobre vós dominará. O que eu aprendo com Gideão? Deus garantiu vitória por meio dele, mas Gideão não quis assumir a liderança daquele povo. Gideão não quis ser senhor daquele povo, não. Gideão disse: a minha missão só foi livrar vocês das mãos dos medianitas. Eu não fui chamado para ser rei sobre vocês. Então Gideão se colocou na posição de líder. Ele poderia ter assumido a liderança? Poderia ter assumido a liderança, mas ele achou por bem não. Ele achou por bem deixar Deus na responsabilidade do povo. Ali eu posso abrir um parênteses e dizer uma coisa bem interessante. Gideão, ele teve medo de assumir uma responsabilidade. Ali estava um grande projeto que Deus podia fazer na vida de Gideão, na vida de todas as pessoas ali, mas Gideão se recusou a assumir a liderança do povo. Ele colocou no coração dele: eu só vou assumir a liderança para livrar Israel das mãos dos medianitas. Não vou assumir vocês como ovelhas, Deus que governa sobre vocês. Foi boa a decisão de Gideão? Aparentemente foi, mas depois teve seus conflitos que nós vamos ver depois. Tá bom, querido? Entenda bem uma coisa: nem sempre as decisões que nós tomamos quer dizer que Deus está no negócio. Muitas vezes as nossas decisões, mesmo que Deus esteja agindo, trabalhando, usando nossa vida, operando por meio de nós, nem sempre as decisões que tomamos quer dizer que Deus está aprovando. Gideão teve que aprender isso de maneira muito difícil, e o povo de Israel também. Amém, querido? Se Deus quiser, na próxima vídeo vamos abordar esse assunto. Será que a decisão que Gideão tomou foi boa? Tá bom? Querido, Deus te abençoe. Vamos fazer uma oração? Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, toma nas tuas mãos o teu povo, a tua igreja, guarda, livra. Eu peço a tua bênção, Pai. Eu repreendo toda retaliação que vem contra a tua igreja. Dê vitória ao teu povo, em nome de Jesus. Pai, que o Senhor entra com cura, com libertação e restauração, em nome de Jesus. Amém, querido? Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus. Dá um like aí, se inscreva, para a glória de Deus. Amém?